Bom dia, que alegria estarmos aqui novamente, né, em Belo Horizonte, mais uma vez, e participando de mais um Congresso Pietro Baldi, o 11º Congresso. A sensação realmente é de um contentamento muito grande. Nós sentimos essa emoção, né, a cada congresso, a cada vez que essa oportunidade se renova, e agradecemos especialmente aqui aos colegas de Belo Horizonte pelo convite, pela oportunidade. Muito bem, o Gilson, quando me ligou a primeira vez para falar aqui nesse congresso, ele falou assim: olha, Júlio, nós gostaríamos que fosse um tema ligando ciência e o balde. Pensa alguma coisa a respeito. Aí eu lembrei, olha só, agora me complicou a vida, né? Porque nos outros congressos todos a gente já procurou abordar alguma coisa nessa linha, né? Passando aqui não sei nem que congresso, né? Mas passamos pelo Fritjof Capra, Erwin Laszlo, Amit Goswami, Stanislav Grof, David Bohm, Popper, Lakatos, Kuhn, Philip Band, enfim, já tínhamos passado por uma série desses. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né, para achar um tema ligado à ciência e nessa linha? E um projeto que a gente tem é de trazer uma análise da obra do Ken Wilber, né, que é um pensador também muito interessante, com aspectos muito assim, próximos da obra de Baldi, mas achei que não seria a hora. Por razões que a razão desconhece, naquele momento a gente estava olhando o tema reencarnação e, inclusive, fazendo uma releitura dos capítulos lá do Problemas Atuais ligados a esse tema. E encontramos alguns trabalhos tão interessantes, tão meritórios, tão dignos nessa área, que decidimos trazer e compartilhar aqui com vocês. Eu tenho certeza que se o Baldi, né, estivesse aqui entre nós, ele teria um carinho muito grande por esses pensadores aqui que a gente vai trazer hoje, e eu gostaria de pedir a vocês também esse mesmo carinho por eles, vocês vão ver que realmente merecem, tá? Então, o ponto de partida foram esses 3 capítulos, né, da obra Problemas Atuais, que o Baldi escreveu logo depois da sua chegada ao Brasil, e nós nos concentramos especialmente nesses 2 primeiros capítulos. Aqui, pela questão do tempo, né, dos 50 minutos, a gente teve que dar uma ajustada, mas a gente poderia perfeitamente se estender aqui ao 3º capítulo, onde o Baldi analisa o livro tibetano dos mortos. Bom, o próprio Baldi, olha aqui, ó, eu trouxe uma foto parecida, né, do Clóvis e do Baldi na Praia Grande, em São Paulo. O Baldi, quando começa essa exposição sobre a reencarnação, ele traduz um sentimento mais ou menos assim. Ele diz, olha, durante muito tempo eu pensei que isso já estivesse implícito, né, que já estivesse claro por si só. Mas talvez até pelo contato aqui com a comunidade espírita, com as palestras nas federações, etc., esse tema tenha voltado à tona, digamos assim, para ele, e ele tem então se desdobrado aí a escrever sobre isso, né? Eu acredito que tenha sido essa a razão. Mas ele diz, olha, iniciando esta nossa 2ª obra, era necessário tratar de propósito e, em particular, de um assunto de tão grande importância. Uma questão que a gente tem que estar sempre muito atento, gente, nós estamos completando quase 1000 anos de absoluto materialismo, principalmente na sociedade ocidental, né? De individualismo e materialismo. Quebrar essa casca, né, essa cultura que está impregnada na sociedade ocidental é muito difícil, né? É um trabalho árduo. A obra de Ubaldi talvez tenha sido a obra mais importante do século XX, mas ela está muito mais voltada para o futuro do que para um presente imediato, né? Ela vai levar tempo para maturar e para que se reconheça nela toda a sua expressão. E talvez uma das formas mais generosas, mais carinhosas de se trazer essa sociedade ocidental materialista
para a redescoberta da sua própria espiritualidade, seja explicando e trabalhando o tema reencarnação. Como disse o Cristo lá a Nicodemos, né? É uma das coisas do mundo, é uma das coisas da natureza, é uma coisa biológica. Não é uma questão conceitual profunda, por exemplo, como a questão da queda, né? Que exige do interlocutor uma capacidade de abstração, de elaboração muito maior. A reencarnação acontece todo dia aos nossos olhos. E através dela a gente prova a sobrevivência, a pré-existência, a realidade do mundo espiritual. Então ela serve de introdução, de capítulo, de introdutório, de prefácio para a compreensão da espiritualidade. Ou de recuperação do sentido de espiritualidade para a sociedade ocidental. Então, o trabalho de Ubaldi nesse sentido tem que ser visto como um ato de generosidade, né? É o professor realmente que se propõe a trazer o aluno, o discípulo ali do início, para que ele não perca a lição seguinte, né? E foi assim que nós entendemos. E prossegue Ubaldi. Verificamos que a teoria da reencarnação, se bem que não demonstrada por nós até agora especificamente, dada sua evidência que fazia parecer supérfluo o trabalho, é o ponto-chave, a pedra angular de todo edifício. Então ele mostra, a ele parecia supérfluo, porque era uma coisa banal, era uma coisa do mundo, mas num determinado momento ele percebeu, olha, esse pode ser um fio condutor para toda essa história. Então, e diz mais ele, né? Ubaldi faz dois alertas. Já naquela época já existia qualquer coisa, por mais importante e maravilhosa que seja, é sujeita a abuso, né? Ubaldi faz dois alertas aqui muito importantes quando a gente trata desse assunto reencarnação. O primeiro, ele combate a curiosidade frívola sobre as encarnações passadas, né? Então, até trouxe aqui, olha, um site da Planeta, hein, Amaral? Tem que tomar cuidado com o site, fica só na revista, né? Para você entrar no site e descobrir qual é a sua vida passada. Olha aí, ó, né? Imagina, só vai dar coisa boa, gente. Eu não sei, mas é a elevação do espírito de quem consulta, naturalmente, né? Então, Ubaldi fala, olha, pode-se assistir, então, nos países reencarnacionistas, ao triste espetáculo da caça ao próprio passado, feita como um jogo, por leviandade e curiosidade vã. Então, esse é um cuidado que a gente deve tomar quando trata do assunto reencarnação. Outro cuidado, isso acontece principalmente muito na seara espírita, mas também acontece na teosofia, em todas as culturas onde a reencarnação é aceita. O sujeito desenvolve um senso, um olho clínico, que ele olha para alguém e diz assim, olha, pelo presente dessa pessoa, eu imagino que na vida passada ela foi A, B ou C. É um doutor de reencarnação, né? Então, o Ubaldi, que tinha, ele sim, toda a condição para fazer esse tipo de análise, né? Lembra lá do Pedro com o pobre do Ananias no Atos dos Apóstolos, né? Então, imagina o Ubaldi 2000 anos depois, né? Quando olhava para uma pessoa, tinha a história completa ali presente, mas ele diz assim, olha, igualmente prudente deveria ser na pesquisa das causas que justifiquem o atual destino e condições da vida de outrem. Muitas são as formas de reação da lei e muitos elementos que nela concorrem. Quer dizer, o passado de uma pessoa é plural, tem N elementos interferindo, determinando a condição presente de uma pessoa. Não nos arvoremos nós nesse tipo de avaliação, porque ela é absolutamente precipitada e sem fundamento. Eu queria trocar o microfone, eu acho que está com um som meio... Se puder trocar pelo de mão, né? Tá. Tá me parecendo que tá... Melhorou? Não estava... Então deixa, vamos tentar aqui. Tá, obrigado. Bom, vamos lá. Então, entrando na teoria da reencarnação, na análise do capítulo propriamente dito,
o balde começa com uma triste constatação. O inferno verdadeiro é esse que está diante dos nossos olhos e nós participamos dele. Né? Eu trouxe aqui imagens lá do inferno de Dante, mas a gente não precisa procurar o inferno longe em lugar nenhum. Né? Tá pertinho, liga a televisão, você já tem até por canal. Né? Você pode escolher a parte do inferno que você vai querer ver. Né? É um inferno moderno. No tempo do Dante era desenho, né? Agora você tem diversos canais, né? Você pode, né? Então, olha, esse a gente já conhece, né? A pergunta fundamental que o balde se faz, eu acho que todos nós devemos... Para baixo? Sim? Alô? Assim? Melhorou? Melhorou. Obrigado. Estava um som esquisito. Mas a pergunta que o balde se faz é a seguinte: olha, como é que a gente sai dessa? Como é que a gente sai dessa? Essa é a pergunta mais filosófica, mais angustiosa que nós temos hoje. Olhando para esse mundo lá fora, como é que nós saímos dessa? Né? É essa a pergunta fundamental. E aqueles que já foram sensibilizados pela luz e que já têm algum contraste, digamos assim, na percepção, mais preocupados ficam, né? Como é que a gente sai dessa? Então, a pergunta do balde: como poderá dar-se a evolução, transformar-se o inferno em paraíso? Então ele diz, olha, a transformação do inferno em paraíso na Terra é tornada possível e compreensível através do fenômeno da reencarnação. É só através desse burilamento secular, milenar, que os próprios atores desse inferno se transformarão. E essa parte nós já aprendemos. Essa transformação não será por decreto, não será automática, não será miraculosa. Ela será por uma transformação pessoal, intransferível, individual. Porque senão a gente cai naquele comportamento ali que o balde criticou anteriormente, criticar o outro. A transformação tem que ser pessoal. Cada um vai cuidar do seu paraíso e a tentar ajudar um pouquinho os outros a seguirem juntos. Mas não dá para cobrar do outro o paraíso antes de fazer o seu, né? Antes, né, cobrar a angelitude do outro sem tentar um pouco de melhoramento pessoal. O balde faz até um estudo muito interessante mostrando a influência da teosofia, né, principalmente da obra de Annie Besant, sobre a Europa, popularizando a compreensão da reencarnação, e na América Latina o trabalho de Allan Kardec, principalmente no Brasil, mas não exclusivamente, também difundindo a mesma ideia. Então, duas obras absolutamente relevantes que ajudaram a popularizar e resgatar no mundo ocidental a ideia da reencarnação. Agora, o balde diz o seguinte, olha, evolução espiritual só pode significar reencarnação. Só a existência eterna de um eu pessoal pode permitir seu progresso, sua responsabilidade e correção pela dor. Fora desse ponto de vista, a estrutura orgânica do todo perderia seu significado. Monismo, gente, né? Uma única substância e uma única lei. A lei funciona através de equilíbrio. A evolução biológica nada mais é do que a exteriorização da evolução psíquica e espiritual. Para que se essa evolução biológica se transfere, né, de geração em geração através da hereditariedade física, há que haver também um elemento, um fio condutor que transfira de geração para geração as experiências, a aprendizagem feita. Então, a hereditariedade espiritual, psíquica, seria o elemento, esse fio condutor ao longo da trajetória. Outro aspecto que ele destaca é o seguinte: a vida funciona por equilíbrios. O todo, né, o universo é um todo lógico. Se quisermos admitir, essa parte é sensacional, se quisermos admitir a sobrevivência da alma, é mister situar a vida humana entre duas entidades de mesma natureza. Ou seja, se a alma é criada, como diz a teologia católica, no momento do nascimento, ela não pode sobreviver à morte, por um princípio de equilíbrio.
E da mesma forma, se ela pré-existe, né, a existência física, ela necessariamente deve sobreviver. A lei funciona por princípios de equilíbrio, né? Unidades equilibradas, digamos, o dualismo, né? Ele tem que ser equilibrado, e o dualismo é característica básica do nosso universo. Então, o princípio da indestrutibilidade da substância, a lei de conservação de energia, que funciona no aspecto físico para a energia na forma como nós conhecemos, também funciona para o psiquismo, com a sua pré-existência e com a sua sobrevivência, com esse princípio de eternidade, que é a ausência do tempo e que não se confunde com ele. Então, o Baldi vai desenvolvendo nesse capítulo os fundamentos conceituais que vão, digamos assim, atualizar e integrar a teoria da reencarnação a todo o conjunto da obra, da primeira obra, da obra italiana, que ele já havia desenvolvido antes de vir para o Brasil. Outro ponto fundamental, a reencarnação e a justiça divina. A compreensão da reencarnação é o único modo de poder conciliar o fato de tantas vidas desgraçadas com a bondade e a justiça de Deus. A cada erro da criatura, o Criador oferece uma nova oportunidade. O erro é a emanação da criatura, no seu estado de queda. A oportunidade, o perdão, é a emanação do Criador. E, disse o Cristo, perdoai 70 vezes 7 vezes, né? Infinitamente, a mesma falta ao mesmo ofensor, o mesmo erro ao mesmo errado, porque erra pelo estado de inconsciência que a queda o precipitou. Mas, por que não lembramos? Né? O Baldi trata dessa questão. Olha só. Quando a gente olha uma criancinha, né? Bebê Johnson, né? Olha que gracinha, meu filhinho, blá, blá, aquela coisa toda. Quanta história existe por trás dessa carinha linda, né? Quanta história que traz esses olhinhos bonitos, né? Mas essa carinha é fundamental, né, gente? Para que os pais recebam com aquele carinho maravilhoso e possam ajudar aquele filho rebelde, né? O filho da queda, a fazer a sua recuperação, a ensaiar de novo os primeiros passos e recomeçar a sua trajetória. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito, já havia dito Cristo. A memória espiritual que se encontra na consciência profunda espiritual não se confunde com a memória cerebral, terrena, com a consciência de superfície. O nosso cérebro tem uma capacidade limitada, embora ainda esteja com pouco uso, né? Ele tem uma limitação inerente à sua condição material. E não seria suficiente nesse estágio atual para absorver a memória analítica de centenas e centenas de encarnações. Muitas vezes ele guarda um pouco da memória sintética, né? De pequenos elementos que trazem a aprendizagem realizada. Mas o Baldi explica com maestria essa impossibilidade física do cérebro terreno, nesse momento, nesse estágio de nossa evolução, absorver essa memória de forma integral. E comenta também, e só reforçando, na verdade, argumentos já consolidados em termos de reencarnação, só a reencarnação explica o aparente desperdício biológico dos pais jovens. Imagine, um casal, né, tem uma criança ainda nos primeiros anos da sua maturidade. A melhor parte da vida, as melhores lições, as melhores aprendizagens que ele teria a fazer, a transferir para o filho, ele não pode porque já transferiu quando não tem ainda experiência nenhuma. Isso seria um desperdício se toda a formação daquela criança dependesse dessa memória genética, ela seria muito pobre, né? Porque não teria. Outro desperdício aparente seriam os solteiros. Se a finalidade da vida é a transferência da memória para as futuras gerações, da memória genética, os solteiros, coitados, seriam um absoluto desperdício biológico, né? E quantas obras maravilhosas do intelecto, do pensamento, já foram produzidas, né, por tantos solteiros aí, o Chico aqui tão bem lembrado. E a morte de crianças,
que fica sem nenhuma explicação quando não se entende a questão da reencarnação. Da mesma forma, as experiências pregressas das crianças, a sabedoria inerente que elas apresentam para as coisas do mundo, e as crianças prodígio, está aí o Mozart, né, que serve sempre como exemplo desse caso. O balde aqui eu não vou entrar, eu prometo a vocês no caso Judas, porque isso seria, né, outra palestra, para por aí, mas o balde se serve desse caso para trazer um elemento muito importante, de como os comportamentos, os hábitos, os condicionamentos criados em determinadas vidas, em vidas anteriores, interferem no comportamento e na atuação na vida presente. A força do hábito que alguém constrói para si mesmo é de difícil solução se for um hábito negativo. E pode ser uma grande ajuda se for um hábito positivo. Então o balde, né, destaca muito isso, e como determinados hábitos nos levam a determinados contextos, por sintonia natural. Então explora maravilhosamente o caso de Judas, mas eu vou despertar a curiosidade de vocês e dizer que leiam Problemas Atuais, né? Porque senão a gente vai perder os 50 minutos aqui do nosso estudo. Vamos lá. No segundo capítulo, é que o balde então se volta mais para a parte da ciência. Ele fala, olha, vamos agora, feitas essas considerações filosóficas que a gente normalmente já tem acesso, vamos olhar essa parte científica. O primeiro comentário que ele faz é sobre a importância do conhecimento das vidas passadas para a psicanálise. Então, ele afirma, olha, taxativamente, a psicanálise não será completa e solucionadora senão quando souber estender sua pesquisa até o terreno pré-natal, segundo os princípios da teoria da reencarnação. Felizmente, isso daqui foi quase que uma profecia. Hoje existe todo um campo imenso da psicanálise, né? A psicanálise transpessoal, né? E diversos pesquisadores, a gente vai citar alguns mais à frente, exatamente desenvolvendo esse trabalho, desenvolvendo a psicanálise em toda, né, essa frente de trabalho. Então, cada vez está mais clara para a ciência terrena essa diferença entre hereditariedade fisiológica e espiritual, e felizmente esse é um caminho em pleno andamento. O balde só fez antecipar, digamos assim, esse movimento. E aqui tem uma comparação brilhante que eu quis trazer aqui para vocês. Ela chega a ser engraçada, né, e achei que valia a pena. O balde compara a base genética que os pais dão para um filho a um carro. Então ele fala assim, olha gente, mas é o seguinte, você coloca um carro na mão de um motorista. Esse carro pode ser bom, né? E o motorista vai bater com o carro logo ali na frente. Ou o carro pode ser ruim, mas quando o motorista é bom, até assim ele consegue fazer muita coisa, né? Então, olha só, eu trouxe aqui um exemplo. O Stephen Hawking, né, com todas as limitações que tem, né, de degeneração muscular de todo o organismo, e para ele, olha, seria um fusquinha lá, né, eu tive que usar um fusquinha, alguma referência, né, mas faz um trabalho maravilhoso. Quem de nós aqui presente seria capaz de escrever as obras lá que ele escreve, fazer o trabalho que ele faz, com as limitações todas que ele tem. Mas também pode acontecer, de você receber uma Ferrari maravilhosa, mas é um barbeiro e, né, você tem que se autoavaliar, né, tem que ver como é que você está. Entre a base que você recebeu e aquilo que você está fazendo, como é que você se posiciona. Mas o fato, me servindo aqui do teclado do Raul, né, você imagina, se colocar Raul, Júlio, para tocar o seu teclado, vai ser um desatino, né? As teclas são as mesmas, olha só, as teclas são as mesmas, mas vai sair todo mundo correndo aqui do salão, né? Agora, você pega o mesmo teclado e coloca à disposição do Raul, dá um Debussy, né?
A diferença é essa. Então, gente, o mapa genético, as condições genéticas que os pais oferecem para os filhos é mais ou menos igual, né? O teclado está ali prontinho. Se o sujeito for desafinado, o negócio vai sair meio esquisito. Se ele for mais evoluído, vai sair, né, de acordo com o necessário ali para ele. Mas, enfim, sempre há essa triagem entre aquilo que é oferecido como opção no mapa genético e aquilo que é aproveitado por necessidade, por sintonia do espírito reencarnante. O que é legal é que o balde entra em minúcias nesse item, antecipando tremendamente algumas questões que agora, com a engenharia genética desenvolvida, é que viriam à tona e que eu procurei ilustrar para vocês e vou passar aqui rapidamente. Então ele fala, olha, as células germinativas, na verdade, oferecem probabilidades genéticas, né, possibilidades genéticas para o espírito reencarnante. Essa escolha ali do teclado, ou seja, esse acionamento dos recursos disponíveis, acontece por sintonização e afinidades vibratórias. E segundo o balde, lá em 53, né, 54 ali ou 54, né, problemas atuais, por aí, né? 54, 55, né? Ele já fala em química orgânica e em cinética atômica. Gente, antecipando muito da química, da física quântica, através desse comentário. Aí eu fui pegar o texto e procurei ilustrar isso aqui para vocês. Eu vou ter que passar rapidamente, mas eu acho que já vai dar uma ideia. Olha só, isso é um texto do balde, ó, Problemas Atuais, páginas 233 e 34. Observemos a estrutura das células germinais. O óvulo humano não chega ao tamanho de um ponto. Dentro de uma camada de gelatina aquosa, há um núcleo central mais espesso e mais escuro. Dentro dele acham-se 24 cromossomos, filamentos estriados horizontalmente com estrias claras e escuras. Esses cromossomos contêm cerca de 3.000 genes. Então ele começa a explicar as características das células germinais. Na cabeça do ovoide do espermatozoide, que tem uma cauda com girinos, há igualmente um núcleo com cromossomos e genes. Essa cabeça é cerca de 40 vezes menor que o óvulo. Então a gente começa a construir a historinha, né? Você tem a célula germinativa, dentro dela você tem os cromossomos e dentro dos cromossomos você tem os genes. E a gente vai nesse exercício de miniaturização, tá bom? Vamos lá. Então, ó, vamos ver dentro do espermatozoide do óvulo, tem os filamentos dos cromossomos. Eu estou botando a lente de aumento, ok? E o balde foi colocando junto. Isso que eu achei legal e quis trazer aqui para vocês. Cada filamento dos cromossomos é como um fio de pérolas. Olha a descrição dele. É uma série longitudinal de genes. São assim duas filas, uma de derivação materna e uma paterna. Um cromossomo é visível ao microscópio. Está aí, ó. Né? Qualquer coisa o Justo me ajuda aí, né? O Justo vai dizer, ó, não é horizontal, é vertical. Qualquer coisa você me ajuda aí. Os genes, ó, agora já entendo os genes. Ó, eu botei uma lente de aumento naqueles filamentos e agora estou vendo os genes na sua estrutura molecular, ok? Os genes são ainda menores, de dimensões que escapam à nossa imaginação. Temos então uma multidão de genes dispostos aos pares, ao longo de filamentos longitudinais. Lá está ele, entrando no detalhe do detalhe para ver como é que funciona o processo reencarnatório. E aí, olha, tem cada desses elementos, os nucleotídeos, né, tem os seus nomes, as suas estruturas próprias aqui. Quando a gente lembra lá da aula de química no colégio, né, a gente vê, olha aqui, ó, a nossa velha conhecida, né, as aulas de química orgânica, que a gente xingava o professor, não é isso? Tem algum professor aí de química orgânica, gente? Levanta a mão para fazer devida homenagem, né? A paciência com aqueles alunos rebeldes, né, aquela coisa toda. Mas, enfim, mesmo esses elementos, que são os genes, eles são compostos por átomos. Né? E esses átomos, hoje sabemos nós,
são formados por miríades de partículas, não é isso? Estou seguindo, ó, saí lá da célula germinal, passamos pelos cromossomos, dos cromossomos para os genes, dos genes para as moléculas que compõem os genes, das moléculas que compõem os genes, já estamos nos átomos que os formam. Unidades menores são compostas por unidades ainda menores, que por sua vez são formadas por unidades menores ainda. Unidades menores constituem unidades maiores, que por sua vez constituem unidades maiores, e a lei das unidades coletivas de grande síntese, né? Aí, olha só, vamos olhar aqui o átomo por dentro? Vamos ver essas partículas aqui, ó. Vou botar minha lente de aumento nas partículas. Aqui, ó. Ao final, tudo que é sólido se desmancha no ar. No nível quântico, as partículas tornam-se ondas de luz. Cadê a solidez do gene? Pararam para pensar nisso? Eu fui só seguindo o caminho do balde, gente. E ele lá em 1954, antecipando isso que hoje está se chamando da biologia quântica, que é essa percepção de que mesmo a nossa composição física é constituída, na verdade, por essas emanações quânticas, por essa multidão de luzes e de convergência, etc, etc. Aí a pergunta final, como é que então acontece a transferência de informação do espírito reencarnante com o corpo a ser formado? Aqui, ó. Estou no balde de novo. Aqui, na reprodução dos caracteres da personalidade, achamos-nos diante de um sistema de probabilidades. Exatamente o princípio da incerteza do Heisenberg, né? na física quântica, que nos recorda o que dirige o mundo da moderna física, estatística e quantística. Gente, é a luz sintonizada com luz. Lembra que o Baldi falou lá atrás, né, sintonização de radiações e sintonização vibratória? Se eu colocar aqui aqueles zeros e uns, né, típicos de computação, né, aquela coisa toda, ou seja, num determinado momento, o espírito reencarnante sintoniza com a vibração quântica dos genes, dos cromossomos que foram colocados à sua disposição e aciona no teclado quântico os elementos que sintonizam com a sua natureza. Por isso que não existe acaso no processo reencarnatório. O espermatozoide não encontra o óvulo por acaso. Existe um magnetismo eletromagnético que atrai um ao outro, o espermatozoide certinho para o óvulo no momento devido. E também, salvo alguma interferência de um espírito mais evolvido, não existe acaso na sintonia dos genes, né, colocados à disposição no mapa genético, com o espírito reencarnante. Esse encontro se dá por sintonia vibratória. Na maioria dos casos, automática, porque a maioria da população não tem ainda consciência desse processo. Enfim. Ao final dessa aula de genética, né, que o Baldi nos dá, ele diz o seguinte, ó: como Einstein pôde atingir conclusões que depois a observação e a experiência confirmaram, assim podemos, apenas pelos processos da lógica e do raciocínio, chegar a demonstrar a verdade da teoria da reencarnação, à espera que a observação e a experiência confirmem nossas conclusões. Então ele coloca, né, o trabalho dele, né, maravilhoso como sempre, até o campo de toda a conceituação da obra, todo o embasamento filosófico que a obra dá, e diz o seguinte: é importante que a ciência agora faça a sua parte e comprove, da mesma forma como comprovou o trabalho de Einstein, para que a sociedade, né, ocidental tenha a certeza e a compreensão definitiva desse fenômeno. Diz mais: por controle experimental, entendemos métodos de observação positiva. O Baldi é exigente, né? Cientificamente exatos, submetidos a controle severo, apenas possíveis quando as ciências psicológicas e, sobretudo, das radiações estiverem mais desenvolvidas. Aqui podemos dar apenas o primeiro passo. O que eu achei mais bacana nessa história é que o Baldi, depois de fazer esse ensaio sobre o assunto,
reunindo na época as considerações mais avançadas que nós podíamos ter sobre o assunto da reencarnação, diz assim: só estou dando o primeiro passo. Caramba, né? E aí, gente, eu fui olhar os passos todos, né, e tentar fazer aqui uma linha do tempo. O primeiro ensaio filosófico, não religioso, né, mas científico, filosófico, ligado à reencarnação, que nós temos no século XIX, é de Allan Kardec, em 1857. A primeira obra histórica sobre a reencarnação que tem-se conhecida é de um companheiro de Bordeaux, né, também espírita, chamado André Pesani, que fez a pluralidade das existências da alma, uma obra que está sendo, graças ao trabalho do nosso amigo Jorge Damas, está sendo traduzida pela primeira vez para o português no Espírito Santo, hoje está em vias de publicação, e segundo Gabriel Delany, é o melhor tratado de história da ideia da reencarnação que já se viu publicado. Então essa obra vai ser disponível para o público brasileiro daqui a algum tempo. Depois o Albert de Rochat, né, com as vidas sucessivas, que também já está disponível em português, que fez as primeiras experiências, a primeira abordagem realmente científica para colocar o dedo, né, nas feridas lá como São Tomé e ver o quanto, através do hipnotismo, do magnetismo, podia se tirar da lembrança das vidas passadas. A obra que 50 anos depois, exatamente, de Kardec, fecha esse ciclo, é uma obra maravilhosa de Gabriel Delany, que nós vamos comentar um pouco mais à frente. E aí começa um período aqui de transição. Nós citamos aqui uma pesquisa feita na Itália, que o Baldi certamente deve ter ouvido falar, repercutiu muito na Itália, em 1931. O diretor da revista Filosofia da Ciência, de Palermo, Innocenzo Calderoni, realizou uma pesquisa internacional sobre a reencarnação. E aí trouxe muito em voga esse tema na época. E a Physical Research, né, a pesquisa das sociedades de estudos psíquicos, que se proliferaram, né, nos primeiros 50 anos do século XX, e que trouxeram muitos elementos, muito subsídio sobre esse assunto. Pois bem, o Baldi publicou ali, Problemas Atuais, em 54. Ele fecha, digamos assim, um ciclo de 100 anos sobre esse estudo, mas na verdade inicia outro. Ele mesmo lhe diz, é como se, eu não sei se os companheiros já tinham se dado conta disso, mas não há nenhum artigo sobre reencarnação melhor, mais completo do que esse de Ubaldi, fechando esse ciclo com referência à obra inteira, com a obra italiana, e amarrando isso tudo com a conceituação da obra e juntando com a teoria da reencarnação. Não havia mais o que se falar, né, conceitualmente, filosoficamente sobre reencarnação até aquele ponto. Era preciso passar o bastão para a ciência e dizer: faça a sua parte agora, porque não tem mais o que dizer. Então, ele mesmo diz: olha, a minha parte está feita, agora é preciso transferir, é preciso que a ciência faça a sua parte. Isso me chamou a atenção. Por curiosa coincidência, o ensaio de Ubaldi sobre o assunto reencarnação parece assinalar uma espécie de marco para um novo ciclo de estudos sobre o tema. E uma pleiade de pesquisadores, de novos atores nesse processo, surgiram exatamente nesse período, nos anos 50, quase que em 1954. E aí a lei de sincronicidade de Jung funciona como um raio, né, caindo sobre as nossas cabeças. O Ubaldi, do Brasil, publicando um texto sobre o assunto, quase que levanta a chama e dispara, digamos assim, um processo mundial, um novo ciclo de estudo sobre esse assunto. Isso me lembrou, eu não poderia deixar de trazer a citação, uma referência na obra dos 4 Evangelhos de Rustem, que diz o seguinte: Pedro é quem recebeu de Jesus o encargo de presidir aos progressos da fé, ao desenvolvimento das inteligências. Olha aí. Então, é como se ele viesse fechar o ciclo dos 100 anos e estivesse chamando a ciência: está na hora de dar o próximo passo. E o próximo passo foi dado
e maravilhosamente por pesquisadores que merecem a nossa veneração, a nossa admiração e que eu procurei trazer aqui para vocês. Quem fechou também, fez um resumo geral, merece aqui uma citação, um Carl Miller. Quem já não ouviu falar da obra A Reencarnação Baseada em Fatos, né? Um belo trabalho, mas é uma coletânea, digamos assim, não tinha pesquisa nova, né? Mas houve um grupo de pesquisadores, entre os quais nós gostaríamos de homenagear aqui o nosso Hernani Guimarães Andrade, nosso brasileiro, que se enfeixou, digamos assim, nessa leva de trabalhadores do Cristo. O nosso Ian Stevenson, né, que nós vamos destacar mais especialmente, e o Emendra Nath Banerjee, indiano, pesquisador indiano também maravilhoso, que trouxe toda uma linha de pesquisa em cima da recordação de vidas passadas de crianças. E também diversos pesquisadores que, atendendo aquele apelo da psiquiatria, da psicanálise, enveredaram pelo caminho da lembrança de vidas passadas, a Edith Fiore, a Ellen Wembert, a Patrícia Duar, enfim, pesquisadores que a gente infelizmente não vai poder destacar aqui, eu vou destacar só essa primeira parte, mas que mereceriam certamente um estudo destacado. Anotem isso, meus irmãos, se existe algum brasileiro que mereça um prêmio Nobel, aqui está um sério candidato, né? O Dr. Hernani Guimarães Andrade, autor da teoria corpuscular do espírito, introdutor do conceito do modelo organizador biológico, que seria uma tradução contemporânea da ideia do perispírito, né? Lá de Allan Kardec, mas é um pesquisador de mão cheia, autor de 20 obras maravilhosas sobre esse assunto, mas que, na verdade, foi parte de um movimento maior liderado por um outro personagem que a gente vai destacar aqui. O Dr. Banerjee, não consegui foto dele na internet, mas, enfim, pesquisou também durante 25 anos, né, os casos de crianças com lembrança de vidas passadas, ajudou a popularizar esse tema no mundo inteiro, merece também aqui a nossa homenagem. E o nosso Ian Stevenson, que é o alvo aqui da nossa homenagem desse ano, né, e que nós gostaríamos de chamar a atenção. Olha aqui quando é que ele começou a se interessar sistematicamente sobre o assunto. Foi ler Teosofia e Pesquisa Psíquica, exatamente nas fontes que o Baldi havia citado lá atrás, nas suas referências. Concentrou inicialmente seus estudos nas evidências de sobrevivência da personalidade humana depois da morte e encontrou, olha aqui o que eu tinha dito, a evidência mais promissora da realidade do espírito para a sociedade moderna é a reencarnação. É o fio mais fácil de conectar e de despertar a nossa sociedade, e ele chegou à mesma conclusão através das lembranças de vidas passadas de crianças. A princípio, esses casos pareciam esparsos, mas ele decidiu compilar, decidiu reunir, e aí começou a reunir elementos comuns para esses estudos. A obra mais famosa é dos 20 casos sugestivos de reencarnação, que todo mundo já ouviu falar, enfim, é uma obra que ficou muito popular no mundo inteiro. O que normalmente está pouco divulgado é o prosseguimento desse estudo. Essa obra dos 20 casos foi publicada em 1966, portanto há 40 anos, já passou muita água debaixo dessa ponte. O Dr. Stevenson, de lá para cá, avançou muito no seu estudo. Pois bem, ele conseguiu reunir 2.600 casos comprovados de reencarnação, que hoje se encontram num acervo maravilhoso da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. É um patrimônio da humanidade. E estão à disposição, enfim, na internet, os diversos casos, inclusive na obra que nós usamos para esse estudo. E ele começou a reunir as características num banco de dados, né, desses 2.600 casos, as evidências, os elementos que sustentavam o depoimento daquelas crianças com base nas suas vidas passadas. Então, as predições do renascimento, sonhos premonitórios de pais, os elementos comuns, né, que apareciam em todas as histórias, recorrentes em todas as histórias.
os sonhos premonitórios, as afirmações feitas pela criança sobre suas vidas passadas. Tem um caso de 36 detalhes da vida passada que a criança trouxe e que foram comprovados. Era absolutamente impossível que fossem fruto do acaso, né? A idade das primeiras referências, das primeiras manifestações da criança, da sua vida pretérita, a idade em que elas esquecem, quando vão chegando mais para a adolescência, aquilo se apaga, raramente isso se estende além da puberdade. A menção frequente ao tipo de morte experimentada, o reconhecimento de pessoas e lugares, a frequência da morte e violência daquela vida que ela se lembra, comportamentos estranhos, fobias, aversões, precocidade sexual, inversão sexual, crianças que na vida passada foram mulheres e tornam-se homens ou vice-versa, apresentam um comportamento homossexual nessa vida, claramente associados à sua vida pregressa, habilidades inatas, né? Então, eles descrevem, tabulam e comparam esses casos todos. Mas o elemento último, o elemento mais interessante, que talvez tenha sido o ponto fundamental, é a comprovação de marcas ou defeitos de nascença suportados em atestados de óbito, que são a pedra de cal em qualquer dúvida que pudesse existir em termos do assunto reencarnação. E aí eu trouxe, imagina o seguinte, uma criança levou um tiro, sabe aquele tiro de espingarda de sal? Que fica, uma criança não, um adulto, levou um tiro de espingarda de sal. E aí no atestado de óbito, marcaram o corpo da pessoa, ficou todo marcado com os estilhaços do tiro, não é isso? A pessoa falece, nasce uma criança cheia de marcas de nascença. Aí essa criança começa a falar que foi o fulano de tal, ninguém sabia, e que ela tinha morrido de tiro, papapá. Quando vão pegar o atestado de óbito daquele indivíduo que morreu e comparam com as marcas de nascença da criança, bate em 100%. Então, a obra que eu utilizei para preparar aqui esse trabalho tem 2.700 casos com esse requinte de documentação. Aqui nesse material que eu estou deixando já aqui no computador, tem toda a relação bibliográfica para ilustrar isso. Mas seria muito difícil, num pouco tempo, ilustrar um caso desse completamente. Então eu achei um vídeo com um caso desse e eu trouxe aqui para vocês. Eu queria ilustrar, terminar essa apresentação com esse vídeo. Depois a gente volta só para um comentário. Eu não sei se conseguiram aí. Acho que tem que fechar, né? A pessoa lá na cabine está me ouvindo? Então, coloca o vídeo, eu vou pedir para avançar bastante, tá? Porque a gente só vai pegar um pedacinho. Tem que apagar a luz toda, eu acho, né? O que acontece após a morte? Vai avançando, por favor. Põe no rápido aí, por favor. Vai avançando. Põe no rápido aí, por favor. Isso. Vocês desculpem, mas é o jeito pra gente fazer no tempo aí. Põe em 4 vezes. Não, mais uma vez. Né? Então tem que ser assim mesmo. Vamos lá. Vai por aí que tá bom. Vai avançando, vai avançando, vai avançando. Aí, tá aí. Deixa nesse ponto aí, deixa eu ver se é isso aí. I walked into a store one night. There were bad guys too. They shot me dead. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you
Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath, and they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby, and he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. 12 people get lightheaded. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Pode parar, hein? Kind of blew me away. He didn't get a spanking. Pode encerrar. Acho que já está ilustrado, né? Na verdade, o garoto era o pai, né, do avô, o próprio avô, e exatamente o tiro pegou na artéria pulmonar, que era o problema de saúde do garoto. E colocando a análise médica da criança ao lado do atestado de óbito do avô, o problema era rigorosamente o mesmo. Gente, foram mais de 40 anos de trabalho do Dr. Ian Stevenson para reunir a mãos cheias evidências com essa qualidade, com essa clareza que a gente está vendo aqui. Põe de novo, por favor. Eu tenho certeza que se o Baldi, né, estivesse entre nós, estaria muito satisfeito de ver o trabalho que essa nova geração de pesquisadores desenvolveu, trazendo uma constatação inequívoca para a questão da reencarnação. E isso, na verdade, nos prepara, né, para a nova civilização do espírito, prepara, digamos assim, a opinião pública, forma opinião para que a sociedade possa começar a redescobrir a sua espiritualidade, a pré-existência, a sobrevivência da alma, a existência da alma, e aí se mostrar mais ligada nas coisas espirituais. Não, volta ali. Volta, por favor, no slide 53 ali, ó, por favor. Eu só queria, para fechar, fazer aqui uma homenagem final ao Gabriel Delany, que em 1926, exatamente há 80 anos, né? 80 anos,
fez exatamente uma menção, um estudo sobre um caso de cicatriz, comprovando uma situação de reencarnação. Quer dizer, a mesma pesquisa que foi feita agora, no final do século XX, trazendo cicatrizes como provas de vidas passadas, ele estudou lá em 1926, antecipando, digamos assim, essas pesquisas. E ele dizia assim, sem dúvida, é preciso ainda um número mais importante desses testemunhos para que esse gênero particular de fenômenos entre definitivamente no domínio da ciência. Hoje nós não temos nem mais um, que era a situação de penúria lá do Gabriel Delany, nem apenas 20. Nós temos 2.700 casos exatamente como esse que eu acabei de trazer para vocês, totalmente documentados dentro de uma universidade americana. Para fechar, uma citação que eu gostei muito, né, e que eu acho que a gente precisa estar sempre atento: a pouca ciência afasta de Deus, mas muita a ele reconduz. Os vários grupos humanos poderão sustentar o que quiserem segundo os seus interesses, mas a reencarnação, uma verdade biológica positiva, que hoje pertence já à ciência, é fato objetivo, independente das afirmações de qualquer escola ou religião. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Parabéns pelo Congresso de Belo Horizonte. Obrigado.